Bom dia, gente. Bom dia. A paz do Senhor. Então, hoje eu quero ler aqui, esse versículo que está escrito aqui nesse cartaz, está aqui em Provérbios 14, 1. Provérbios 14, versículo 1 diz: A mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata a derruba com as próprias mãos. Muito bem. Quando a gente fala, gente, de mulher sábia, a gente pensa que é uma mulher lá especial, que a gente tem que ser como ela. Mas a mulher sábia é como eu e você. Alguém aqui se considera sábia em algum momento? Em algum momento a gente é sábia. Em algum momento a gente faz besteira, mas em algum momento a gente é sábia, certo? Então, a gente faz coisas boas, a gente faz coisas ruins, a gente erra, a gente acerta, mas o importante é que a gente está buscando, não é isso? A gente está aqui buscando sabedoria. A mulher sábia não é diferente de mim e de você. Não é uma mulher perfeita, não. Não é, aliás, se alguém aqui se acha perfeita, aí a gente vai pensar que a gente está com uma narcisista aí do lado, né? Alguém me acompanha em rede social aqui? Eu. Só a Wanda? Ah, tem mais duas aqui, né? Então sabe do que eu tô falando, né? Então, quem não acompanha, segue lá no Instagram, gente, Elizabeth C. Pimentel. Já olha aí, Elizabeth com TH, C de casa, Pimentel, tá? E segue lá. Eu vou fazer uma sequência de lives agora de segunda a quinta. São 4 aulas sobre blindagem emocional, certo? Sobre como a gente se fortalecer emocionalmente para não cair em abuso e manipulações, certo? Vão ser 4 aulas poderosas. Se eu fosse você, aproveitava isso para assistir, tá? Então, 8 horas da manhã, de segunda a quinta, ok, gente? Vou esperar vocês lá. Então, essa mulher sábia é uma mulher como eu e com você. Gente, nós já... Quando eu falei aqui do narcisismo, é porque a mulher que se acha, né, perfeita, que não erra nunca, essa é uma das características de pessoa narcisista, né? É aquela que acha que faz tudo certo, é aquele homem que acha que faz tudo certo, não comete erro nenhum, né? Que perfeito, que todo mundo tem que se render, que não tem nada para aprender. Essa é a pessoa narcisista. E o mundo está cheio dela, porque o apóstolo Paulo falou. 2 Timóteo 3, o apóstolo Paulo fala assim: tempos difíceis virão, onde os seres humanos serão... E aí você vai lá depois de 2 Timóteo 3, que você vai ver as características de pessoas narcisistas que o apóstolo Paulo falou antes dos psiquiatras e psicólogos falarem. Ele falou antes na Bíblia. Ele só não botou o nome narcisismo lá porque não tinha ainda. Não se falava sobre isso. Mas as características estão lá, tá certo? Então, por isso que eu comentei isso aqui. Mas a mulher sábia não é aquela que faz tudo certo. Uma das coisas que faz a mulher sábia é aquela que aprende quando erra. O Senhor fala: examine o homem a si mesmo. O problema é que a gente tem uma expertise muito grande para examinar os outros, né? A gente olha para outra pessoa, a gente já quer definir exatamente quem ela é, por que ela fez isso, por que ela fez aquilo, mas na hora de voltar o olhar para a gente mesmo, aí a gente não gosta muito. Mas o que o Senhor nos diz é para a gente examinar a nós mesmos. Então, a mulher sábia não é aquela que não erra, é aquela que aprende quando ela erra. Uma pessoa narcisista é aquela que, quando ela erra, primeiro ela não acha que erra, né? E quando você vai falar com uma mulher, por exemplo, um filho vai falar com a mãe, ou a mãe vai falar com uma filha que é narcisista, qualquer pessoa vai falar com alguém narcisista assim: olha só o que você fez, você não podia ter feito isso, você me machucou fazendo isso. Quando a pessoa olha um erro que ela cometeu, a primeira coisa que ela faz: não, eu não. Você é que me fez fazer isso. Primeiro ela culpa você de tudo. Quando não tem jeito para te culpar, ela vai falar: foi você que me levou a fazer isso. Foi você que me tirou do controle.
Foi você que me provocou. Se não fosse você, eu não teria feito isso. Então, a mulher sábia, ela olha o erro, ela ouve. Você ouve filho também, gente. A gente ouve filho, a gente ouve neto. A gente às vezes pensa que criança não tem nada para ensinar pra gente. Olha, as coisas maiores que eu já aprendi na vida foi com a minha filha. Ninguém me ensinou mais do que ela. Mas a gente tem que ter uma humildade muito grande para aprender. E às vezes a gente acha, porque a gente é mais velha, que o outro mais novo não tem nada para ensinar. Gente, a sabedoria, quanto mais você vive, mais experiência de vida você tem. Lógico. E quanto mais experiência de vida, mais conhecimento, mais informação, mais sabedoria. Mas nem sempre a idade significa sabedoria. Alguém conhece alguém aqui de mais de 70 anos que é menos sábio do que uma de 40? Eu conheço várias, certo? Então, nem toda pessoa que tem mais idade é mais sábia. Mas se você examina você e aprende com os erros, a sua idade te trouxe uma bagagem extraordinária. Porque você errou mais, né? Quem tem 70 anos errou mais do que tem 30, é ou não é? E se você errou mais e você é capaz de examinar seus erros, então você se tornou mais sábio. Entende como que não é a quantidade de erros que faz com que a gente não seja sábia? É o quanto a gente aprende com eles. Então, ser sábia é ter coragem de olhar os erros e aprender com ele. A tola é aquela que se defende ao invés de aprender. Então, quando alguém falar para você agora de algo que você fez de errado, vai doer, porque dói. Dói quando alguém te aponta um erro da gente. Porque a gente quer ser legal, a gente quer ser perfeita, a gente quer ser boa. Mas mesmo com dor, engole aquela dor ali e fala assim, deixa eu aprender mais um pouquinho aqui. Humildade. Seja humilde. Escute pelo menos para depois você avaliar. Gente, às vezes uma confusão acontece no meio dos relacionamentos da gente e essa confusão, ela traz uma oportunidade de sabedoria. Várias vezes isso aconteceu comigo. De conflitos comigo, com meus filhos, e ter aquele conflito e eu olhar assim, eu falo assim, não, peraí, deixa eu ouvir. E aquele conflito ali gerou uma oportunidade enorme de eu aprender mais sobre a minha vida, sobre o meu comportamento. Os conflitos nem sempre são para ser abafados, não. É para você aproveitar aquilo para aprender o que precisa. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui, gente? Amém? Então, a mulher sábia é aquela mulher que edifica. Edificar a casa. A casa, gente, é essa casa aqui. A casa é o lugar que você mora. A casa é a sua família. A casa é o lugar que você serve a Deus. Você edifica onde você está, certo? Uma das coisas que a gente precisa aprender a edificar é essa casa aqui, ó, porque isso aqui é a casa de Deus. Nosso corpo é a casa de Deus, você concorda? Um dia, Deus, quando o povo era nômade, Deus mandou fazer um tabernáculo para ser o símbolo da presença dele. Deus é maior do que o universo inteiro. Então ele não precisa de um tabernáculo para morar. Mas ele precisava dar uma coisa concreta para que as pessoas pudessem sentir que a presença dele estava ali. Então o povo era nômade, viviam andando pelo deserto, mandou fazer uma tenda para fazer o tabernáculo, para ser o lugar onde significava a morada dele. Como é que Deus mandou fazer essa tenda? Levanta aí bota umas estacas aí, bota um toldo e faz de conta que eu estou aí. Não. Ele mandou fazer a tenda, ele escolheu a cor das cortinas, ele mandou fazer alfinete de ouro para pegar as cortinas, ele mandou colocar uma mesa enorme com uma ponta para o norte e outra ponta para o sul, mandou fazer candelabros. Deus quis que o lugar que representasse a casa dele fosse um lugar belo, bem cuidado, bonito, bem tratado, que não fosse de qualquer jeito. Quem está me compreendendo?
O povo depois se estabeleceu, se desenvolveu, e aí o templo passou a ser fixo, certo? Aí era um templo de pedra. Deus deu o projeto. Não mandou chamar um arquiteto, não. O arquiteto foi o próprio Deus. Ele foi o arquiteto da casa dele. Ele diz, faz com essa metragem, bota pedra assim, assim. Depois você reveste essa pedra com madeira de lei. Ó, pedra por dentro, forte, não é isso? Reveste de madeira, de lei, coisa boa. Não é de qualquer jeito, não é qualquer madeira. E depois reveste de ouro. Ou seja, tem que ficar forte, mas tem que ficar bonito. Entendeu, gente? Não era só para ficar forte, senão faltava só de pedra. Mas ele falou, quero bonito também. E mandou fazer aquele templo belíssimo, né? Que foi o templo que Salomão construiu. E aí a história continuou. Jesus veio ao mundo, foi crucificado, ressuscitou. E ele disse, agora vocês são o templo do Espírito Santo. Agora me diga uma coisa. Deus cuida de um templo de toldo. Ele manda cuidar de um templo de pedra. E nós, como templo do Espírito Santo, será que não precisa de cuidado? Você está entendendo? Então esse templo aqui também tem que ser forte por dentro e bonito por fora. Você me entendeu? Então cuide de você. Ah, Elizabeth, tenho 90 anos, como é que eu vou ficar bonita? Que isso, filha? A gente é bonita em qualquer idade, certo? A beleza, ela flui de dentro da gente. A gente não pode ser novinha, inteirinha, mas se for amarga é feia. É ou não é? Gente, eu me lembro muito bem, eu não era cristã ainda. Há muitos anos atrás, há uns 40 anos atrás, mais ou menos, eu não gostava de crente nessa época. Não gostava de crente, a pior ideia de crente possível. E aí, arrumei uma secretária que era crente. Ela andava com coque, com a camisa bem masculina, né? Com os botões, morava num lugar, num calor infernal. Ela andava com camisa de manga comprida e com a saia lá no pé. Gente, ela não dava um sorriso. Ela era amarga. Ela era rancorosa. Ela andava de cara feia o dia todo. Podia brincar com ela, podia fazer o que fosse. Mas ela não dava uma expressão de coisa boa. Eu falava, o quê? Não estou falando que ser crente é horrível. Esse povo é infeliz. Para mim, ela pregava para mim da pior maneira possível. Você está me entendendo? Então, nós somos templo do Espírito Santo, a gente revela Deus através da nossa vida e a gente precisa cuidar da gente mesmo para que a gente possa pregar o Evangelho com o nosso próprio jeito de ser. Amém, gente? Isso Deus espera que a gente faça, certo? Todo o tempo a gente está fazendo isso. Todo o tempo nós estamos pregando a palavra do Senhor. Agora, a tola aqui divide, a tola aqui destrói, não é, gente? Aqui tem muita gente que deve ter segurado um casamento sozinha. Quando fala de edificar, né? Quantas pessoas aqui aguentaram a educação de filho, a maior parte sozinha? Sustentou, eu fui uma. Criei 2 filhos sozinha, né? Desde minha filha tinha 3, meu filho tinha 5. Sem ajuda financeira, sem apoio emocional. Né? E criei sozinha. Deve ter outras pessoas aqui que criaram sozinha. Deve ter pessoas aqui que mantiveram um casamento, mas mesmo assim não tiveram ajuda da outra pessoa. Isso é edificar. Você sustentou, você manteve firme, certo? Você segurou aquilo. Você edificou, você é uma pessoa que edifica. Agora tem pessoas que são tolas. A tola derruba. E como é que é derrubar? Quantas pessoas criam confusões por pouca coisa?
qualquer coisinha é motivo para arrumar confusão. Qualquer coisinha é motivo para arrumar conflito. Narcisistas, mulheres narcisistas, elas criam conflito e botam um filho contra o outro, sabia? Ela não consegue ter união nem de filho. Ela faz um filho virar contra o outro para ela poder, dividindo eles, ela controla o de lá e o de cá. Porque ela mente para um, mente para o outro. Como eles não se comunicam, eles nunca sabem o que ela está fazendo. É uma mulher que cria conflito o tempo todo, como ela, a mulher narcisista, por ela estar todo o tempo angustiada dentro dela, ela, para se distrair dessa angústia, ela tem que criar confusão do lado de fora. Né? Então ela vai fazer conflito o tempo todo para ela ver a confusão do outro lado. Para ela ficar um pouco mais feliz, ela tem que ver a discórdia acontecendo na frente dela. Então é aquela pessoa que divide igreja, é aquela pessoa que divide família, divide amizades, é aquela pessoa que está o tempo todo rompendo aquilo que está sendo construído. Enquanto a mulher sábia edifica, essa destrói. Ela não pode ver nada edificado. Porque se tiver edificado, ela não consegue se reconhecer. Porque essa mulher problemática, por dentro, ela é toda quebrada. Então, quando ela vê alguma coisa inteira, aquilo incomoda profundamente. Ela tem que quebrar também. Ela tem que fazer do lado de fora aquilo que acontece do lado de dentro. Como ela não consegue ter paz, ela tem que tirar a paz dos outros. Quando ela não consegue ser feliz, ela não pode ver alguém feliz, que ela tem que estragar. A gente está em época de Natal. Quantas pessoas eu trato? Eu tenho um trabalho, um grupo, depois eu vou falar para vocês, que tem mais de 1.200 mulheres. Quantas mulheres não comemoram mais o Natal? Ou por causa de um marido narcisista, ou por causa de uma mãe narcisista que estragava todos. Gente, eu tenho uma paciente, para você ter ideia do que uma mãe assim consegue fazer. Eu tenho uma paciente que a mãe dela odiava qualquer tipo de festa. Natal, os filhos ficavam felizes, ela estragava todos os natais. Um dia, ela não tinha mais estratégia para estragar, ela tomou um monte de comprimido. O Natal foi dentro de um hospital. Entendeu? Porque ela fingiu suicídio. Né? Então, essas são as tolas. E a gente pensa que é uma ou outra. Oh, meu Deus. O apóstolo Paulo disse, tempos difíceis virão, onde os seres humanos serão assim, os seres humanos. Ou seja, é muita gente. Tá me entendendo, gente? Amém. Talvez você não esteja reconhecendo o que eu estou falando aqui, porque você não tem ninguém por perto que tenha essas características. Mas abre teu olho, porque você vai ver. Porque os tempos difíceis chegaram. Esse é o tempo difícil. Você vai ver no seu trabalho, no meio da sua família, na sua parentela, nas suas amizades, dentro da igreja. Aí tem gente assim dentro da igreja? Ou aos montes. Aos montes dentro da igreja, sabe por quê? Aí as pessoas perguntam, mas cristão pode ser narcisista? Não. Narcisista pode se dar o nome de cristão. Narcisista pode ir para a igreja, ser membro de uma igreja, trabalhar numa igreja, fazer parte do círculo de oração de uma igreja, liderar uma igreja, mas ele já era um narcisista antes, entendeu? Então ele usa a igreja para construir a máscara que ele precisa mostrar para os outros. Quem me entendeu? Agora, um cristão verdadeiro é diferente, tá certo? Então, por isso a gente encontra muitos dentro da igreja. Porque não é um cristão genuíno, não é um cristão verdadeiro. Então, gente, a sábia, ela aprende, inclusive com a dor, né? Você já aprendeu alguma coisa com a dor aqui, gente? Como o sofrimento ensina a gente, não é? Ana aprendeu com a dor. Ana tinha uma dificuldade enorme, né? Faltava alguma coisa para ela. Por um tempo, ela se sentiu vítima da Penina, né? Porque qualquer um de nós aqui pode ter uma Penina perto de você. Quem é a Penina? A Penina é uma pessoa amarga,
que tem uma falta muito grande e não consegue lidar com aquela falta e ela vai culpar os outros. A Penina queria um homem que amasse ela, mas aquele homem que ela amava, amava outra. Ela tinha um monte de filhos, mas os filhos que ela tinha não eram suficientes para trazer alegria para ela. Então ela perseguia a outra. Pessoas amargas, elas perseguem as outras, porque ela não pode ver uma outra pessoa bem perto dela, já que ela é amarga. Ela tem que amargurar todo mundo. Penina fazia isso. Precisava amargurar os outros que estavam em volta, porque ela estava sentindo uma dor enorme. Então, ela não conseguia lidar com a dor dela, nem buscar a ajuda de Deus para lidar com a dor dela. O que ela fazia? Ela prejudicava outra pessoa. Está me entendendo? Quantas mulheres fazem isso? Está com raiva, prejudica o outro. Está aborrecida, desconta nos filhos. Né? Está sempre vivendo o esquema desse jeito. Ana um dia deu um basta. Ana não prejudicava a Penina, Ana prejudicava a si própria. Porque às vezes você não é a pessoa que pune o outro, você pune você. Você se castiga. Você se culpa, você se condena, você não cuida de você, você se abandona, porque alguém te magoou, alguém te maltratou, alguém não correspondeu à sua expectativa, alguém não foi legal com você. Ao invés de você buscar o recurso na fonte certa, que é o Senhor, o que você faz? Você começa a se maltratar, se abandona, se larga, para de cuidar de você, para de sonhar, para de buscar o que Deus tem para você e você fica cabisbaixa, vitimizada na vida. Hoje, se tiver alguém aqui, tem um recado do Senhor para você. Levanta a tua cabeça, porque ainda tem muito projeto de Deus na sua vida. Certo? Deus tem muita coisa para fazer através de você. Talvez outras pessoas não tenham reconhecido você, reconhecido o que você fez, reconhecido o quanto você se doou. Pode não ter te reconhecido, mas o Senhor reconhece. Glória a Deus, aleluia. Tudo que você fez na vida, toda a sua entrega, toda a sua doação, todo o seu sacrifício, toda a sua dedicação e o seu esforço está escrito no livro da vida. Amém. Não espere de pessoas. Espere do Senhor, porque a recompensa dele não falha. Amém, gente? Então, a gente precisa levantar a cabeça. Ana levantou a cabeça. Ana levantou a cabeça e foi buscar na fonte certa. Ela foi procurar o Senhor. E quando ela sentiu que a oração dela foi ouvida, que ela recebeu aquela palavra, vai em paz, que Deus te ouviu, Ana saiu de lá e já saiu alegre. O que ela queria? Um filho. Ela não saiu de lá com um filho, com a bênção que ela queria. Ela saiu com a certeza de que Deus daria. E bastou a certeza de que Deus daria para ela levantar e mudar o semblante. Então eu espero que eu e você, mesmo que a gente saia daqui sem a nossa promessa na mão, vamos sair daqui com a alegria de que a gente vai receber? Amém? Porque quem te prometeu é fiel para cumprir. Amém? Ana já saiu feliz e mudou a atitude dela. Voltou a comer, voltou a cuidar de si mesma, porque ela tinha certeza que quem estava dando aquela esperança era o Deus Todo-Poderoso. Não espere reconhecimento de pessoas. Não espere a aprovação de pessoas. Espere ser reconhecido pelo Senhor, porque é Ele que vai fazer aquilo que Ele prometeu para você. Amém, gente? Então, essas mulheres foram sábias. Débora foi uma mulher sábia. Homens poderosos não queriam assumir uma direção, ela assumiu. Sem ela, nem os homens iriam. Tem homens que só vão se a mulher for. Não é não, gente? Tem homem que só faz se a mulher estiver ali junto, não é assim? Pois é, Débora foi uma que foi. Abigail foi uma mulher sábia. Enquanto o marido fazia um monte de coisa errada, Abigail pegava a direção, ia lá e consertava a bagunça que o marido dela fazia. Sabedoria. Isso aí Deus deu para mim e para você, gente. E não depende de idade. Certo? Depende da gente abrir o nosso coração e se colocar diante de Deus.
Agora, outra coisa que uma mulher que edifica faz, ela edifica entendendo o poder que há naquilo que ela fala. Você acredita que sua palavra tem poder? Quem acredita que a palavra tem poder? O mesmo poder que a palavra tem de edificá-la tem de derrubar. Certo? A mesma capacidade. E dependendo do como você usa a palavra, ela é um instrumento de edificação. Dependendo de você, ela passa a ser um instrumento de destruição. Se você for num açougue, uma faca super amolada é instrumento de trabalho para o açougueiro. Não é isso? Mas se um assassino pegar aquela faca, ela vira uma arma. Entendeu? Então a palavra tem poder, mas ela precisa estar na boca de gente sábia. E que Deus possa nos dar sabedoria, gente, porque uma palavra que você fala te destrói. Você sabe que muitas mulheres hoje, inteligentes, talentosas, capazes, cheias de dons dados por Deus, enterraram os seus talentos por causa de palavras que ouviram na infância? Palavra que ouviram dos pais? Você não vai ser ninguém, você não presta para nada, tudo que você faz está errado, você é uma desastrada, ninguém vai gostar de você. Quantas pessoas viveram dentro de um relacionamento com um narcisista e ouviu isso? Ele humilha, ele distrata, ele faz você sentir a última pessoa do mundo e ele diz, não adianta nem sair desse relacionamento porque ninguém mais vai te querer, porque você tem que dar graças a Deus porque eu te aceito, porque você não é nada, você não é ninguém, você não tem capacidade para fazer nada, tudo que você põe a mão dá errado, certo? Então, a palavra, ela é capaz de destruir o projeto de Deus na vida da gente. Mas a gente tem que aprender a se blindar. É o que a gente vai fazer de segunda a quinta, nessas aulas que a gente vai dar 8 horas da manhã. Se eu fosse você, seguia lá o Instagram, Elizabeth C. Pimentel, porque a gente tem que se blindar daquilo que ouve. A gente tem que se blindar emocionalmente. Talvez você não possa se afastar de um relacionamento abusivo, mas você pode blindar o seu emocional para que aquele relacionamento não destrua mais você. Tá me entendendo? Você pode continuar sendo alvo daquela pessoa, mas vítima nunca mais. Entendeu? A gente não pode mudar muitas vezes a situação, mas a gente pode mudar a gente. E é isso que Deus quer. Então, a palavra, ela edifica. Aqui, quem tem neto aqui? A maioria que tem netos, né? Você que tem filhos, saiba que quem tem filho aqui, você quer o melhor para o futuro dele? Quer? Pois é. Você quer o melhor para o futuro do teu filho. Mas dependendo do que você fala para ele, você está destruindo o futuro que você quer para ele. Entendeu? Você pode dar o computador de última geração, você pode dar o melhor celular, a roupa de marca, mas se o que você fala não produz edificação, não edifica, não adiantou nada o dinheiro que você gastou. Não adiantou nada o quanto você trabalhou para comprar esse computador de última geração. Porque você deu com uma mão e tirou com a outra. Entendeu, gente? Esse computador não vai formar a autoestima do seu filho, mas a tua palavra vai. E se você critica o tempo todo, se você chama a atenção de uma criança só jogando ela para baixo, se você está o tempo todo fazendo ela sentir a pessoa pior do mundo, nem a melhor escola que você possa pagar para ela vai construir uma boa autoestima. Entendeu? Porque a tua palavra tem autoridade. E se você está usando a sua palavra de autoridade de maneira depreciativa, você não está edificando, você está destruindo. Então a gente precisa aprender a falar. O cristão, ele caminha diferente, se comporta diferente, ele pensa diferente, ele sente diferente e ele fala diferente. Entendeu? Se você é cristão, mas fala do mesmo jeito que uma pessoa que não é, não faz diferença nenhuma. Se você não vive de uma forma diferente, não faz diferença nenhuma você ser cristão. Tá certo? Então, cuidado com a palavra que você tem falado. Você tem edificado ou não com aquilo que você fala?
Às vezes, gente, a gente até quer dar um conselho, não é? Mas tem hora que o teu conselho não é aceito. Quantas vezes, com boa vontade, você quis dar um conselho? Não é não? Mas às vezes o seu conselho não é bem recebido. Essa é a hora de você lembrar que o silêncio é sábio. Calado, até o tolo se passa por sábio, não é? E às vezes a gente fala uma coisa, depois a gente se arrepende e fala assim, nossa, joguei conversa fora, não adiantou de nada. Né? Surtiu um efeito pior, por melhor que tenha sido o seu conselho. Jesus ensina isso. Tem situações na palavra de Deus, tem situações onde Jesus foi confrontado com algumas pessoas que ele nem respondeu a pergunta. Vocês já leram isso? Vocês já viram isso? As pessoas perguntavam e Jesus ficava caladinho. Tipo assim, vale a pena falar com você? Não, filho, você é tolo. Não vou perder nem meu tempo. Entendeu? Então tem situações que você não pode perder tempo, você tem que se calar, porque é o seu silêncio que vai edificar. É o seu silêncio que vai ser poderoso nessa hora. Tá certo? Por isso que a gente tem que cuidar do nosso coração. Se a gente tiver amarga, se a gente tiver rancorosa, se a gente tiver com raiva da vida, você não sabe ficar em silêncio, você não sabe falar, você não sabe agir. E quando nós viemos lá da nossa infância, cheia de palavras negativas da mãe ou do pai, a gente tem essa mãe e esse pai aqui, ó, dentro da nossa cabeça. Aí você foi magoada pela sua mãe, magoada pelo seu pai, agora você faz a mesma coisa com teus filhos. Porque você vai reproduzindo automaticamente, nem percebe que está reproduzindo. Certo? Só que a quem muito é dado, muito será cobrado. Talvez seu pai e tua mãe nunca tenha sentado aqui para escutar isso. Você sentou e ouviu. Então agora usa isso para se modificar. Amém? Amém? Então não fica se condenando pelos erros do passado. Talvez podem ter pessoas, aqui não, certo? Mas vamos supor que tem uma pessoa aqui que sente e não gosta nada do que eu falei. Tivesse algum narcisista aqui, ia falar mal de mim quando saísse, gente. Falar, que bobagem, um monte de besteira. Então você já sabe, se alguém falar isso, você já sabe quem é, né, gente? Às vezes tem gente que entra nas minhas lives e fala isso. Eu fiz uma live com uma mineira esses dias, né? E uma mulher de Deus. E aí alguém entrou na live e falou assim, duas metidas sábias que não sabem o que estão dizendo. Aí eu falei assim, gente, a gente identifica um narcisista com poucas palavras, né? Porque se você não gosta do assunto, tudo bem, você tem direito de não gostar do assunto. Você sai, vai ficar ali assistindo para quê? Uma pessoa assiste e fica te provocando, entendeu? Duas mentiras sábias. Eu falei, a gente conhece o narcisista com poucas palavras. O cara saiu na mesma hora. Não deu uma palavra a mais. Então, a pessoa que não quer aprender, ela vai se queixar de quem está falando. Tá? Quem quer aprender vai sentir a dor. Porque ouvir a verdade dói, gente. Dói, eu sei que dói. Tem verdade que eu escuto que parece que eu estou esmagando eu mesma para aguentar ouvir aquilo. Mas a gente se transforma. Agora, se você não tem boa vontade, você vai fechar o teu coração, vai botar defeito. Uma vez, pastora Amanda, eu estava falando sobre o poder das palavras e como o narcisista destrói com a palavra. Aí uma moça falou assim, Elizabeth, a minha sogra está destruindo a vida da minha filha. Com um monte de coisa que está falando. Ela destruiu a vida do meu marido, agora está destruindo a vida da minha filha. De tanta coisa negativa, tanta coisa ruim que ela fala o dia inteiro. Ela é uma pessoa amarga, uma pessoa cruel, uma pessoa má. Aí eu falei assim, leva ela na igreja tal, que domingo eu vou lá e vou falar sobre isso. Ela levou. Aí, na semana seguinte, ela passou uma mensagem, levei minha sogra naquele culto. Eu falei, o que ela falou no final? Eu já sabia que ela tinha falado. Eu falei, o que ela falou no final? Ela falou, fulano devia estar lá para escutar. Entendeu? Então, não ouve. Não ouve porque machuca e ela não quer aprender. Então, gente, às vezes a gente edifica com o que fala, às vezes a gente edifica com o que não fala. Então, procura ter sabedoria. Dependendo da pessoa com quem você vai falar, dá uma estudadinha primeiro. E imagina, vai adiantar isso aqui? Vai não. Então, deixa eu recolher minha palavra e orar, entregar para o Senhor. Não jogue pérola aos porcos. Amém, gente?
Não fala aquilo que você sabe que não adianta. Tem gente que fala comigo assim, eu falei 10 vezes a mesma coisa e minha filha não obedece. Eu falei assim, você faz uma receita de bolo, 10 vezes ela sola da primeira, você repete a segunda, a terceira, a quarta, a quinta até a 10ª. Se do primeira receita o bolo solou e você faz a segunda, o problema não é do bolo, é seu. Tá me entendendo? Então, se você falou 10 vezes a mesma coisa, teu filho não atendeu, o problema não é teu filho, o problema é você que não sabe mudar de estratégia. Entende, gente? Porque se uma coisa não funciona, eu vou fazer igual de novo? Para quê? Faz diferente. Uma mãe uma vez falou para mim assim, Elizabeth, eu vou ser expulsa da rua. Porque 11 horas é uma gritaria infernal na minha casa. Eu grito o tempo todo com meus filhos, um de 7, um de 9. Porque eles chegam atrasados todo dia na escola e a professora já passou mensagem dizendo que não aceita mais eles como alunos. Não vai ter escola que vai me aceitar. E eles não fazem aquilo que eu mando. Eu falo, o que você faz? Eu tento calçar o de 7, o de 9 sumiu, eu vou para o quintal pegar o de 9, boto na mesa, quando eu vejo o de 7 já desapareceu, só com short e não tem... Eu falei assim, menina, pelo amor de Deus, há quanto tempo você faz isso? Ah, desde que eles foram para a escola. Eu falei assim, então em nome de Jesus vamos fazer diferente? Vou falar exatamente o que eu fiz, se você quiser botar em prática, você vai ver. Eu falei, querida, a vida é assim, ação e reação. Você faz uma coisa, tem consequência. Criança tem que aprender que tem consequência. Você não pode mandar todo dia. Ele tem que saber o que tem que fazer todo dia. Então, você vai botar um relógio bem grande na tua cozinha, vai ensinar eles a ver a hora. Ela falou assim, não, eles sabem ver a hora. Eu falei, então tá. Me fala o que eles gostam. Televisão, videogame. Eu falei assim, arranca tudo, tá? E você vai dizer para eles, vocês vão ter que estar prontos até 10 horas da manhã. Tá? A roupa vai estar prontinha em cima da cama, vocês têm que estar prontos, 10 horas. 10h30 a gente tem que estar sentado para poder comer, 10h30, 11 horas. Vocês já tem que estar de banho tomado, sentadinho ali, porque 11h30 eu estou dentro do carro, eu só vou buzinar para vocês ir para a escola. Se vocês não chegarem às 11h30, eu vou sair do carro e vocês não vão para a aula. Olhar um para o outro feliz da vida. O que uma criança quer? Não ir para a aula. Aí ela falou assim, muito bem, agora se vocês não forem para a aula, não tem videogame, não tem televisão, não tem computador, não tem celular, não tem nada eletrônico na casa. Como ela era muito novinha, eu falei, vai correr o risco deles ganharem ela no grito, né? E ela tinha uma secretária, eu falei assim, você vai falar isso e eles não vão obedecer, porque eles vão apostar que você não tem coragem. Então, você vai fazer o seguinte... Você vai juntar todos os controles, fios de tudo, desligar tudo, guardar na tua bolsa, trancar, se for preciso, em algum cômodo, e vai falar com a sua secretária que você só volta 6 horas da tarde. Sai, porque o que os olhos não vê, o coração não sente. Aí ela saiu. Ela fez isso, exatamente o que eu falei. No primeiro dia, lógico, perderam aula, né? Ela buzinou, ficou até meio-dia dentro do carro, eles não apareceram. Ela voltou e falou assim, bom, como eu combinei, eu estou saindo e vocês não vão para aula. Eles acharam que ia tudo bem, começaram a procurar a televisão. Quando ela chegou 6 horas, eles dois estavam arrancando o cabelo um do outro. A gente passou o dia aqui, não tinha nada para fazer. Ninguém conseguiu fazer nada, porque ninguém... Aí ela parou, falei assim, fala para eles que eles tiraram deles mesmos o joguinho todo. Porque eles tiveram uma opção. Eles podiam fazer tudo certo e no final da tarde ter o que gostava. Não fez tudo certo, não tem o que gosta. É assim na vida? Cometeu um crime, vai preso. Não adianta explicar, não é assim? Então você só vai fazer isso. E aguenta uma semana, eles vão levar uma semana para aprender. Eu sabia que era menos, mas eu tinha que dar resistência para ela. No segundo dia ela me liga. Elizabeth não precisou de uma semana. Quando foi 11h30, eles chegaram no carro antes de mim. Eles buzinaram, porque estava atrasado para a escola. Então, gente, às vezes, a gente não pode repetir a mesma coisa a vida inteira, gente, porque vai dar no mesmo. Isso vale para todos os relacionamentos, tá me entendendo? Vamos usar a palavra com sabedoria, porque isso é mulher que edifica. Outra coisa, gente, tô terminando, tá? Pra gente comer aquele bolo lá.
Outra coisa, a gente precisa aprender a lidar com as diferenças de gerações. Aqui tem mulheres que já têm netos, que já estão vendo segunda e terceira geração, não é? A gente tem que entender o seguinte, você pode ter toda a sabedoria do mundo, mas não significa que você vai conseguir impor essa sabedoria para os outros. Então tem hora que você vai ter que esperar e permitir que aquela outra pessoa aprenda com a experiência dela, tá certo? Então imagina que seu filho acabou de casar agora. E aí você pensa assim, minha nora é muito novinha. Eu vou ter que orientar ela. Aí você é aquela sogra que vai para dentro da casa da sua nora para dizer o que tem que fazer. Amiga, não faça isso em nome de Jesus. Certo? Você teve a chance de aprender com teus erros. Deixa ela aprender com os dela. Tá certo? Não seja controladora. Porque isso não é boa vontade para ensinar. Isso é dificuldade de soltar os filhos para eles seguirem a vida deles. Isso é controle, isso não é cuidado. Entendeu? Mãe que faz isso é mãe controladora, não é mãe cuidadosa. A mãe cuidadosa oferece, pergunta, olha, se precisar de mim, eu estou aqui. Não pediu ajuda, que ele fique na tua. Entendeu? Tomara que eu esteja falando com alguém aqui para ver se conserta a tua casa. Tá certo? Fique na sua, fica no seu quadrado, tá bom? Eu atendi uma vez uma senhora no hospital, eu trabalhei no hospital muitos anos atrás de cirurgia cardíaca. Aí, os médicos naquela época, eles chegavam para mim e falavam assim, eu tenho que operar essa pessoa aqui em 4 dias, mas ela está com depressão, você tem 4 dias para tirar ela da depressão. Eu falei, eu não faço mágica, gente, graças a Deus o Espírito Santo estava comigo e me ajudava. Mas não tem mágica. Aí eu recebi uma mulher, uma senhora, ela estava profundamente deprimida. E os médicos falavam assim, não opero ela. Porque nesse estado de depressão ela morre. Porque o corpo dela não vai reagir. Então eu vou te dar 4 dias para você tirar ela da depressão. Ou então ela vai embora para casa, mas eu não vou operar ela. E aí eu fui entender o que estava acontecendo com aquela mulher. Ela estava profundamente triste. Porque ela vivia na casa da filha. A filha era separada, tinha 2 filhos. Então ela morava com a filha e 2 netos. A filha de uma geração anterior a dela, 2 netos de 2 gerações antes dela, depois dela. Ela era extremamente amorosa, cuidava da comida, da roupa, da casa, ela fazia com o maior amor do mundo, mas ela não aceitava o estilo de vida da mãe e dos filhos, dos netos, porque era diferente da época que ela viveu. Ela entendia que o fato da filha e os netos não fazerem o que ela queria não estava valorizando a dedicação dela, entendeu? Então a interpretação dela foi, eles não me valorizam, eles não valorizam o que eu faço, eles não valorizam a minha dedicação, eles não me valorizam. E eu só tenho eles na vida. E se eu não tenho eles mais, eu não quero mais viver. Resumindo bem para você, entendeu? Aí, nesse processo, eu pude ajudar essa mulher a entender. Não era contra o que ela fazia, não era contra a dedicação dela, não era contra o amor dela. Era a falta de respeito dela. Entendeu? Ela podia estar certa, mas ela estava desrespeitando outras pessoas. Então a gente precisa aprender a respeitar outras gerações, mesmo que você esteja certa. Amém, gente? Amém. Deus nos trouxe também para dar testemunho sobre a vida que a gente teve. E a última história que eu vou contar para você aqui. Deus trouxe a gente para testemunhar as experiências que nós tivemos. Se eu pudesse contar para vocês aqui um pouquinho da história da minha vida, a gente ia ficar até de noite aqui. E vocês iam ver como Deus é poderoso para tirar a gente do abismo de grandes desafios. Mas nós precisamos usar a nossa história de vida para edificar as pessoas. E às vezes a gente usa errado a história de vida. Você fica contando, você não sabe. Você estuda num colégio particular, eu nem estudar eu pude. Você tem tênis de marca, eu andei descalço a vida inteira. Você vai contando essa história, vai gerando um sentimento de dor nos seus filhos, tamanho, que eles não querem ouvir você. Não é porque não querem te escutar, é porque a sua história dói muito. Você está me entendendo? Então a gente tem que parar de ficar usando a nossa história
para nos vitimizar e causar dor no outro. Usa a sua história como edificação. Meu pai era um contador de história. Meu pai morreu tem 2 anos e eu até hoje eu tenho dificuldade de olhar a foto dele, porque eu não consigo ainda admitir a perda dele. Essa é uma dificuldade minha. É a melhor pessoa que eu conheci na vida foi meu pai, tá? E a sua mãe? Não vou falar da minha mãe. Deixa minha mãe lá quietinha, eu vou falar do meu pai. Então, tá certo? Então, e ela tá viva ainda. Isso aqui vai ser gravado e vai que ela escute. O meu pai era a melhor pessoa do mundo. Meu pai adorava contar história. Eu moro a 6 horas de viagem deles. Então, de vez em quando eu ia para lá, meu pai contava as mesmas histórias. Aí um dia eu falei assim, eu vou sentar na mesa com ele e vou ver quanto tempo ele aguenta contar história. 6 horas eu fiquei sentada. 6 horas. Ele contava as mesmas histórias. Mas, gente, as histórias começavam sempre dramáticas. Era sempre assim, uma delas, né? Nunca teve um sapato, foi ter um sapato a primeira vez com 14 anos. Sempre trabalhou de graça pro pai dele. Amava estudar, o pai dele nunca deixou ele para a escola, só até a 4ª série. A história começava muito triste. Aí ele fala assim, quando eu fiz 18 anos, eu falei pro meu pai, pai, eu vou trabalhar com você de graça, como eu sempre trabalhei, de segunda a sexta. Mas o senhor permite que eu trabalhe sábado e domingo empregado em outro lugar só para eu receber um salário? O pai dele deixou. Aí ele foi, trabalhou, juntou um dinheiro. Ele falou, o primeiro dinheiro que eu fiz, sabe o que eu fiz? Comprei o terno mais lindo que tinha de linho para ir no primeiro baile que eu fui. Terminava as histórias sempre com a vitória, você tá entendendo? Aí a gente esquecia a dor e falava assim, nossa, que lindo, né? Ele falou assim, eu fui o homem mais lindo do baile, não é? Então, ele contava uma coisa difícil e situações que ele ficou assim num beco sem saída, que alguém podia matar ele. Aí aparece alguém e ele fala assim, Deus mandou um anjo e me salvou daquele lugar. O meu pai tinha sempre um desfecho na história que valia a pena ouvir a história, entendeu, gente? Mudava a história para pior. Mudava a história. Ele conseguia começar uma história de dor e acabar com vitória. Então, é isso que você precisa fazer da sua vida. A sua história foi de dor? Foi. Você não está aqui agora, amiga? Certo? Então você venceu. Certo? Usa a sua história para edificar, querida. E cada um de nós pode ser uma mulher que constrói, que edifica, que usa a vida com sabedoria. Amém? Amém.